Olá, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é média, moda e mediana usando dados agrupados ou intervalos. E aí, se a gente lembra direitinho o que são essas medidas de tendência central, né? A média aritmética, na verdade, que a gente já é acostumado a ver ela, é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. A moda, o elemento que aparece mais vezes, e a mediana é aquele que fica exatamente no meio. Você colocando em ordem crescente ou decrescente, a mediana vai ser aquele que fica no meio. Mas se os dados estão agrupados, como é que a gente vai encontrar isso? Tanto a média aritmética, quanto a moda, quanto a mediana. E aí, para a gente começar, eu já deixei um exemplo aqui para facilitar um pouco, né? Aqui está o resultado de uma pesquisa sobre a quantidade de filhos por família. Lógico que isso aqui é fictício, né? É só um exemplo para a gente tentar utilizar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Aqui na tabela eu tenho número de filhos, então determinada família não teve nenhum filho. Teve um, seria filho único, teve dois, teve três, teve quatro, teve cinco. E aí, famílias que tiveram nenhum filho, tenho dois que tiveram um filho, tem três. Sete famílias que tiveram dois filhos, cinco famílias que tiveram três filhos, duas famílias que tiveram quatro e uma que teve cinco. No total, você somar aqui, eu vou ter 5, mais 5, 10, mais 7, 17, mais 2, 19, mais 1, 20. Então, no total foram entrevistadas 20 famílias. E aí vamos começar aqui como é que eu encontro a média aritmética disso aqui. Então vamos lá, eu vou chamar de MA, a média aritmética. O que é que eu faço? Multiplico a quantidade de filhos pela frequência que ele aparece. Então vai ser 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 5. Se o espaço for suficiente lá, né? Mais 4 vezes 2. Acho que eu vou apagar. E tentar colocar numa linha só. Vou botar um pouco mais juntos. Então, vamos lá. A média aritmética vai ser igual a 0 vezes 2 mais 1 vezes 3 mais 2 vezes 7 mais 3 vezes 5 mais 4 vezes 2 mais 5 vezes 1. Isso dividido pelo total, que são 20. Então, aqui vai ser igual, 0 vezes 2 é 0, mais 1 vezes 3 é 3, mais 2 vezes 7, 14, mais 3 vezes 5, 15, mais 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 1 é 5. Dividido por 20, agora somo tudo, né? 3 mais 14 dá 17, 17 mais 15, 32, 32 mais 8, 40, mais 5, 45. Vou somar novamente. Então, dá 3, 17, 32, 40, 45. 45 dividido por 20 vai ser igual a 2,25. Então, 2,25. Essa daqui é a média aritmética. Como é que eu vou encontrar a moda? A moda, se ainda lembrarem, é aquele elemento que aparece mais vezes. Então, nesse caso aqui, a moda vai ser o elemento que aparece mais vezes, é o 2. Então, a moda nessa situação aqui é o 2. É como se eu botasse esses 20 números aqui em ordem crescente, em ordem, e depois pegasse aquele que aparece mais vezes.
é eu imaginar isso aqui, ó. Aí ia ser 0, 0, 1, 1 e 1, 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2 e 1. Então eu estou com os 20 elementos aqui. O que aparece mais vezes é o 2. Então a moda aqui é o 2 porque ele aparece 7 vezes. Certo? Lógico que você não vai precisar fazer isso aqui, não. Você está vendo aqui que a frequência maior é o 2. O que aparece mais vezes é o 2. Então a moda é o 2. E a mediana? Como é que eu vou encontrar a mediana? A mediana, na verdade, é você pegar em ordem crescente e pegar aquele elemento do meio. Como a quantidade aqui é 20, então eu vou pegar a média aritmética dos dois elementos que ficam no meio. Eu já coloquei eles em ordem crescente aqui, então eu vou pegar os dois que ficam no meio. Se eu tirar 2, vão ficar 18 elementos, então seria 9 para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os dois do meio seriam esses dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria a média desses dois elementos aqui, que seria 2 mais 2 dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, que é 2. A média de dois números iguais é ele mesmo. Mas toda vez eu vou precisar fazer isso daqui, colocar ele em ordem. E se fosse 200 números? Eu ia ter que colocar todos os 200 e contar? Não. Como eu sei que são 20, se é um número par, você já lembre disso. Eu vou fazer com os dois do meio. Então, 20 menos 2 ficam 18. Dividido por 2 vai ficar 9 para cada lado. Então, eu vou tentando descobrir aqui qual, somando esses elementos, qual vai ser aquele que vai ficar na posição 10ª e 11ª posição. Então, eu posso fazer isso somando aqui, ó. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 7 já dá 12, né? 5 e 7 dá 12. Então, o 10º e o 11º estão até essa soma aqui. Então, vai ser o 2. Por quê? Eu tenho 2 zeros mais 3 uns, que dá 5 números. Os próximos 7 são todos números 2, então a 10ª e a 11ª posição serão número 2. Então eu junto os dois e divido por 2. Se por um acaso aqui fosse a 10ª aqui e a 11ª aqui, você somava 2 mais 3 e dividiria por 2. Certo? Tem um outro exemplo que eu quero mostrar, e aí esse outro ao invés de dados agrupados, de intervalos. Vamos lá. Vamos imaginar que se fez uma pesquisa sobre o peso, a massa em quilogramas de um grupo de pessoas. Só que massa é complicado para você fazer a pesquisa. Vamos dizer que tem gente nesse grupo que pese 35 quilogramas e tem gente que pese 100. Aí você fazer, enumerar de 1 a 100, ou de 35 a 100, 35, 36, 37, vai ser uma dificuldade danada. Então a gente pode fazer por intervalo. Vamos pensando aqui, né, o que a gente chama de peso, que seria a massa do indivíduo em quilograma. Né? Então, vamos pensar que esse intervalo começou de 40 até 44. Então, vamos imaginar que eu tenho gente que pesa entre 40 ou um pouco mais de 40 até 60 quilos. Vamos pensar, né? Então, primeiro, quantas linhas eu quero botar aqui, certo? Eu quero dividir isso em 5 linhas. Aqui tem um intervalo de 20, então eu quero dividir isso em 5 linhas. Eu pego um intervalo aqui, 40, 60 menos 40, que vai dar igual a 20. Vou dividir nas 5 linhas, então
o intervalo que eu vou pegar vai ser de 4 em 4. Se eu quisesse outra quantidade de linha, era só dividir pela quantidade de linha que eu quero, a diferença pela quantidade de linha, o maior menos o menor, dividido pela quantidade de linhas que eu quero. Então, o intervalo que eu vou fazer vai ser de 4 em 4. Então, vou apagar isso aqui, que na verdade era só para entender o tamanho do intervalo que eu vou fazer, né? Então, aqui vai ficar de 40 até 44 quilogramas, de 44 até 48, já que eu estou pegando de 4 em 4, de 48 até 52, de 52 até 56 e de 56 até 60. Então, eu não vou pegar, na verdade, quem pesa 40 quilogramas. Eu vou pegar no intervalo quem pesa de 40 até 44 quilogramas. Vou tentar separar aqui a frequência absoluta. Então, vamos supor que de 40 até 44 quilogramas eu tenho duas pessoas que têm essa massa. De 44 até 48 eu tenho 6. De 48 até 52 eu tenho, vamos dizer, 14. De 52 até 56 eu tenho 12. E de 56 até 60 eu tenho 6 pessoas. E aí nisso aqui tem um detalhe interessante. Essa barrazinha aqui está dizendo que eu incluo esse 40, mas não incluo, é fechado no 40 e aberto no 44. Então eu incluo o 40, então esses dois aqui pode ter uma pessoa que pesa 40, mas não tem ninguém que pesa 44. Quem pesa 44 está nessa outra linha aqui, então aqui vai de 44 até qualquer valor abaixo de 48, tipo 47,9, só não pode ser exatamente o 48. Nesse intervalo, quem vai de 48 até qualquer valor abaixo de 52. E nos outros também, certo? Então, inclui esse primeiro, não inclui esse, fechado nesse, aberto nesse intervalo aqui. Para a gente calcular a média, lembra que na última a gente multiplicava o valor que tinha aqui vezes a frequência. Só que qual valor eu vou multiplicar aqui? Aí tem uma coisa que facilita se a gente fizer, que seria o valor médio desses dois aqui, né? O valor médio aqui, então de 40 e 44, você pode inclusive somar o 2 e dividir por 2. 40 mais 44 é 84, que dividido por 2 dá 42. Então, quem é que ficaria no meio aqui, entre 40 e 44? Né? Você pode somar 40 mais 44 dividido por 2, que é igual a 84, dividido por 2, que isso vai ser igual a 42. Então, só você encontrar quem é o número que está exatamente no meio entre o 40 e o 44, que nesse caso aqui é o 42. Aqui do mesmo jeito vai ser 46, né? Quem está entre o 44 e o 48, 48 e 52 é o 50, 52 e 56 é o 54, 56 e 60 é o 58. O que a gente precisa agora? O total, né? 6, 2 e 6 dá 8, com 14, 22, 22 com 12, 34, com 6, 40. Então, a frequência, a quantidade de pessoas que foram pesquisadas foram 40. Então, quem vai ser a média aritmética disso aqui? Aí a gente vai fazer aquilo mesmo que a gente fez no exemplo anterior. 2 vezes 42. Se o intervalo começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Provavelmente não vai caber, vou tentar botar com a letra pequena. Então vai ser 2 vezes 42, mais 6 vezes 46, mais 14 vezes 50,
mais, não coube lá, 12 vezes 54, 12 vezes 54, mais 6 vezes 58. Isso tudo aqui, e aí seria esse, e esse que eu não consegui botar na mesma linha, dividido pelo total, que é 40. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só multiplico todos eles primeiro, né? E vou dividir, multiplico todos eles primeiro e vou dividir por 40. Como vai me dar muito trabalho, vou pedir ajuda aqui na multiplicação. 2 vezes 42, esse eu sei que é 84, né? Mais 6 vezes 46, 6 vezes 46 é 276, mais 14 vezes 50, se eu não estiver enganado, é 700, mais 12 vezes 54, 648. Vou tentar botar aqui para caber tudo numa linha só. Vai ficar 84, mais 276, mais 700, mais 640 e... Comecei a botar aqui, esqueci, né? 12 vezes 54, 648, mais o último valor, 6 vezes 58, que dá 348. Espero que vocês ainda consigam enxergar aí, ali do espaço, nesse pequeno espaço. Isso tudo dividido por 40. Quando eu somar tudo aqui, 84, 276, 700, 648 e 348, eu vou obter 1956. Dividido por 40, vou ter 48,9. Então, vou ter a média de massa desse grupo aqui é 48,9. Mas além da média, a gente viu que tinha a moda. Então, quem vai ser a moda nessa situação aqui? Aquele que aparece mais vezes. Então, a gente está vendo que aqui, aquele que aparece mais vezes é o 14. E o valor médio desse intervalo aqui é 50. Então, a moda seria 50 quilogramas. E a mediana? Quem seria a mediana disso daqui? E aí toda vez você vai sempre utilizando o valor médio, porque você não tem como utilizar esse intervalo aqui, porque você não sabe necessariamente qual seria o número. Então, quem seria a mediana disso aqui? Aí eu vou observar. Se eu tenho 40, é aquela mesma história que eu fiz antes. Vai ser 40, vai ser os dois do meio. Então, o de 40 eu tirando 2, vai ficar, ó, 40 menos 2 vai ficar igual a 38. A metade de 38 é 19. Certo? Então, eu tirando 19, eu vou ter que procurar o número, o 20º e o 21º números e fazer a média deles. Certo? E aí eu vou botar essa sequência de 40 números? Vou não. Vou observando, somando aqui, que quando é que vai chegar no 20º e no 21º. Então eu tenho aqui 2 mais 6, que dá 8, mais 14, que já dá 22, né? Se eu somar esse daqui, eu já tenho 22. Então, se eu já tenho 22, isso quer dizer que o 20º e o 21º já está aqui, porque eu já chego no 22º. Então, o 20º e o 21º, esses dois aqui são ambos 50. E eu fazer a média de 50 mais 50 e dividir por 2, então vai dar exatamente o mesmo 50, né? Então, nesse caso, a média aritmética 48,9, a moda 50, porque é aquilo que aparece mais vezes, e a mediana, quando você coloca em ordem crescente os números que vão ficar, os dois que vão ficar no meio, você faz a média aritmética deles dois e é o número 50 também. Então, espero ter ajudado e até a próxima aula.